não perceberam ou, na verdade, não chegou a essa redução na tarifa de energia. É isso, Reinaldo? É isso mesmo, Marlon. Nós já tivemos aqui 2 momentos falando sobre isso, um antes da aprovação da lei e o outro depois, para comunicar à sociedade que a lei estava já em vigor e, infelizmente, até o momento ela não foi praticada, né? O Poder Executivo, não sei por que não encaminhou a rede equatorial para que mudasse o cálculo da base, a base do cálculo da iluminação pública, que é cobrado do consumidor geral do município de Breves. Doutor José, o senhor está acompanhando essa situação aqui no município de Breves. O que é que vocês já detectaram de irregularidades e o que é que vocês estão fazendo para tentar ajudar a população aqui do município? Marlon, primeiramente obrigado pela oportunidade. É uma honra a gente estar prestigiando o trabalho de vocês. E a situação ocorreu pela inúmeros clientes que procuraram o nosso escritório para fazer esse tipo de reclamação, de que a Equatorial estaria abusando do poder dela de taxar a contribuição de iluminação pública, né? E nós fazemos sempre aquela orientação jurídica, né? E o que foi que nós constatamos? Que o Código Tributário do município, ele já previa desde 2001 até 2021 a taxação de 5% para os clientes que têm a unidade consumidora de baixa tensão e 2,5% de alta tensão. Como você falou ainda há pouco, o vereador Reinaldo apresentou o projeto de lei, foi aprovado por unanimidade, sancionado pelo prefeito, feito publicação, reduzindo esse valor para baixa tensão em 50% e para alta tensão para 2%. Só que desde 2001 para cá a gente não vê a obediência nessa legislação municipal. Entendi. Nós temos a lei, produção, vocês podem colocar na tela até para nossa população acompanhar. A data de aprovação da lei, Reinaldo, você tem aí? Está aparecendo 17 de dezembro de 2021. 17 de dezembro. Então, desde então, a Equatorial já deveria estar fazendo essa redução. Só que, ao que tudo indica, foi a prefeitura que não informou e eles continuam cobrando valor acima do que deveria ser. É isso, doutor? E Marlon, nós fizemos um requerimento junto ao escritório da concessionária e eles, em resposta, disseram que foi atualizado há uns 2 meses atrás essa legislação municipal e o que eles estão cobrando hoje está com base legal pela legislação apresentada. Só que a gente pode ver no próprio site da concessionária que eles estão cobrando numa tabela que não está no mínimo 5 vezes maior do que a legislação municipal. Nós temos a tabela aí, produção, que é aquela outra arte lá, para o pessoal de casa acompanhar. O senhor poderia nos explicar um pouco dessa tabela aí, doutor? É assim, quem tiver condição de acessar o site da concessionária vai ver que lá tem uma tabela progressiva. As unidades consumidoras, elas se dividem em alta e baixa tensão. Sim. A alta tensão se subdivide em residencial, comercial e industrial. E conforme a sua unidade vai ser taxada conforme essa tabela. E a baixa tensão, como é o caso aí, eu acho que é o último slide, ele coloca exatamente o que a grande maioria da população brevense é o residencial de baixa tensão, que são aquelas pessoas que têm energia monofásica e bifásica de 110 a 220 volts. Elas variam, Marlon, entre 0, né, que são isentos, até 123. E houveram casos de clientes que nos procuraram que a energia deu R$ 271 e foi cobrado 250 de taxa de iluminação pública. Da CIP, né? Porque ele se enquadrou como unidade de alta tensão e comercial. Então é um absurdo. Praticamente ele está pagando o mesmo valor que ele paga de energia, nesse caso, 271, ele pagou de contribuição de iluminação pública. Para uma pessoa que está pagando há meses e meses aí um valor bem acima, ela pode, de repente, mover uma ação judicial contra a Equatorial para que seja devolvido esse dinheiro ou existem outros mecanismos? Como uma pessoa pode fazer? Positivo, Marlon. Ela pode ajuizar, ingressar com ação judicial, não só contra a concessionária de energia pública, mas também contra o município.
Por quê? Porque a concessionária ela é responsável pela arrecadação e o município é quem se beneficia dessa arrecadação. Então tem que ser uma ação que verse contra os dois, tanto a concessionária quanto o ente público, pedindo esse ressarcimento do que foi cobrado indevidamente. E nós temos aí 1 ano desde que a lei foi promulgada e publicada, né? Para que não vem sendo respeitado. Como eu falei, na avaliação média, 5 vezes mais está sendo cobrado, Marlon. Em média, de todos os cálculos, nós temos inúmeros clientes, inúmeras faturas, que a média é essa. Isso para o pessoal de baixa tensão. Já as pessoas que têm indústria, comércio de alta tensão, esse valor assim é um absurdo. Só para esclarecer, a legislação municipal, ela fixou que todos os consumidores de unidade de baixa tensão, não confundir baixa tensão com baixa renda, os baixa renda são isentos. O que tem energia de baixa tensão, a alíquota é de 2,5%. É 2,5% sobre o consumo. Que é a rede 110, né? A rede 110 e 220. E 220, que é de alta tensão. Então, quem tem a rede de baixa tensão tem na média aí esse valor. E quem já tem a rede aí de alta tensão, que é 220, só para distinguir, que o pessoal pode realmente se confundir, doutor. Muito bem pensado. Relacionado à falta de iluminação pública para quem paga muito tempo, porque a gente recebe aqui, inclusive a gente está mostrando imagens agora na tela dos nossos arquivos aqui de literalmente dezenas de conteúdos de ruas inteiras sem iluminação pública, mas que tem o desconto mensalmente. De que forma as pessoas podem proceder quanto a isso, doutor? Marlon, inicialmente, para que cesse essa ilegalidade, eles têm que entrar com requerimento junto ao ente público, junto ao município, a secretaria que é responsável por essa iluminação. Mas quanto ao desconto indevido, eu não sei se a prefeitura vai acatar esse requerimento administrativo de ressarcimento, senão só por via judicial. É interessante dar ênfase que o vereador Enaldo, ele tomou conhecimento disso, até então não tinha nada formal, e ele está providenciando uma representação junto ao Ministério Público, o qual tem competência para ajuizar uma ação civil pública para que seja defendido os interesses de toda a sociedade, porque nós, como advogado particular, vamos atender os interesses individuais de quem procurar a gente. A Equatorial envia uma nota padrão e essa nota apresenta justamente a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Breves diante dessa arrecadação. Mas, Enaldo, para você que está bastante na rua aí, assim como nós, é muito complicado a Câmara de Vereadores fazer toda uma discussão, tem as suas tramitações nas comissões, tem a votação. O próprio prefeito vai, sanciona a lei, mas não tem aplicação dela, né? Então, do que adianta a população, né? É verdade, Marlon. Isso é uma questão bastante complicada, mas infelizmente, Marlon, muito comum no dia a dia. A gente tem aí no Brasil todo, e aqui falando especificamente de Breves, inúmeras leis que não são cumpridas, que não são aplicadas, que o poder público ele não... E nós, enquanto cidadãos e consumidores, porque é que nós estamos falando de consumidor, se nós tivéssemos em Breves talvez um PROCON atuante, a gente não teria esse tipo de problema, né? A gente não tem o órgão de defesa do consumidor atuando efetivamente para poder fazer a defesa do consumidor quando ele está sendo lesado. Aqui nós estamos sendo lesados enquanto consumidor, enquanto cidadão, como munícipe desse município de Breves, em relação a essa contribuição. Não é à toa que o município de Breves esse ano talvez ultrapassará o limite de uns 2 milhões de reais que vai arrecadar somente com a iluminação pública, por conta desse disparate na hora de cobrar, né, na hora de lançar lá no sistema para que possa estar fazendo o efetivo pagamento. E esse recurso, Marlon, ele entra direto nos cofres da prefeitura para o benefício direto do serviço de iluminação pública. Ele só pode ser gasto com 2 situações, com o espaçamento da rede, né, e com a manutenção da rede. Ele não pode ser vinculado para outro recurso, isso é chamada receita carimbada, isso só pode ser usado para a expansão da rede, para a modernização e para a manutenção da que já existe. O que a gente percebe é que mesmo esse ano, depois de muita discussão, muita cobrança e nossa principalmente, a gente percebeu que houve em alguns pontos, até por conta da nova
instalações elétricas que aconteceu na cidade por conta da Equatorial, houveram mudanças do sistema. E em muitos lugares já fora feita a nova implantação do novo sistema de iluminação pública. Mas na maioria da cidade, uma boa parte da cidade ainda continua naquele serviço de antes, né, naquelas velhas iluminárias, e outros serviços já foram trocado o porte, já foram mudar na rede, mas não foram feita a implantação das lâmpadas novas para que possa atender essa população. Essa população está sendo lesada duas vezes. Uma porque está pagando um valor que não tem embasamento legal para essa cobrança no município. A Constituição, ela é muito, mas o doutor Zé está aqui e pode dizer isso, a Constituição é muito clara em relação a isso. É o município o competente para fazer o percentual que ele deseja receber. Por isso que no Pará, no Brasil, essa contribuição ela é diferente de um lugar para outro, de um município para outro, por conta de que cada município é o dono da sua própria legislação, é ele que diz quanto ele quer receber, quanto ele precisa que o contribuinte contribua para a manutenção desse serviço. Então, a gente está aqui dizendo para todos, a sociedade brevense, todos estão sendo lesados, todos, vai findar o ano agora, está o último papel de energia desse ano, no mínimo você perdeu aí, durante o ano todo, durante os 12 meses, aí uma média de 7, 8% você pagou a mais na sua contribuição. No final de tudo isso, você vai perder de 100, 200, 300, 400, conforme o seu consumo. Eu estou com um papel aqui de uma parte que pagou 591, se não me engano, do total do consumo, e que desse consumo 256 é da taxa da contribuição de iluminação pública, ou seja, praticamente mais da metade do consumo ele pagou de iluminação pública, do papel de energia dele. Então, é essa a realidade do município de Breves. E assim você vê aí, não vê nenhum papel de energia que você puxe aí, pegue, olhe na sua... Calcule pelo valor total dele e veja quanto está a contribuição. Você vai ver que aí você está pagando no mínimo 9% e não os 2,5%. No mínimo está 9%. Mas varia aí de 9%, de 12%, de 13%, de 14%. É quanto você está repassando para a prefeitura fazer isso, quando era para você estar repassando os 2,5% só, porque só é 2,5% que tem autorização o município de cobrar, e como essa cobrança é feita direta pelo órgão que administra o sistema elétrico no Pará, a Equatorial, então a Equatorial não pode cobrar de ninguém mais de 2,5% no município de Breves, dos consumidores de baixa tensão. E o José falou muito bem aqui em relação a baixa tensão e baixa renda. O Código Tributário, que é de 2001, ele já veio com essa especificação, que o baixa renda, a pessoa considerada baixa renda, ela está isenta da taxa de iluminação pública. E aí, mesmo aquele baixa renda, Marlon, que ultrapassa a quantidade que ele pode ser utilizado, ele só vai pagar a partir daquele... quando ele atinge o máximo que ele é permissível pela gratuidade. Então, a gente está aqui, dizer que nós vamos ingressar com uma ação civil no Ministério Público, pedindo para que o Ministério Público possa fazer a Prefeitura a cobrar o valor exato que a lei autoriza pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Município, pelo nosso Código Tributário local. Marlon, na verdade, a briga que a gente tem que brigar com a Equatorial e com a Prefeitura, porque a Equatorial, ela só é o órgão por onde passa-se essa arrecadação. É claro que a Equatorial também não faz esse serviço de graça, ela deve cobrar o seu percentual para fazer esse serviço. Mas ela arrecada hoje, e hoje mesmo ela tem que repassar ao município. Só para te ter uma ideia, não é nem no apurado, é no lançado. Lança-se o valor que você tem que pagar, e aquele valor automaticamente tem que ser encaminhado para o município. A lei do imposto de renda é essa receita mais segura que a prefeitura tem, porque não precisa nem o contribuinte ter pago o papel dele. A Equatorial já tem que encaminhar aquele que foi lançado para a prefeitura. O que é que acontece, meu irmão? É que aí há nessa questão aí um terceiro problema, que podemos dizer assim, um terceiro crime ou um terceiro desvio de função desse dinheiro, é que o município, ao longo de sua história, ele faz um chamado encontro de contas.
Constantemente você vai ver aí de que a prefeitura pega os seus órgãos, que tem aí o seu papel de energia, lança-se para a Equatorial, o Equatorial abate aquilo da arrecadação. Isso também, segundo o próprio Tribunal de Contas dos Municípios, isso também não é permissível, porque cada órgão executor da política pública, ele tem a sua responsabilidade dentro do seu orçamento. Então, o pagamento do seu papel de energia tem que estar no orçamento que foi aprovado para aquela secretaria, para aquele órgão, para aquele departamento. Tem casos em que a energia de um prédio público está sendo pago pela população. Já é pago no geral, né, que é imposto, mas continua sendo debitado aí. É isso? De um recurso que não era para ser utilizado ali, porque tem um recurso específico no orçamento para aquele débito lá. Tá.